Boa noite, gente! Boa noite, Roseli! Boa noite, Sil, Vitória, Jo, Eliane, Neisa. Esperando o pessoal entrar. Boa noite, pessoal do Facebook. Pedindo a vocês no Instagram, enviem os aviãozinhos pra gente disseminar essa live a mais pessoas. Boa noite, Keila. Agi, Evilácio. Tudo bem, Gi? Juliana, Érica, Patrícia. Judite, que saudade. Vanessa. Boa noite, gente. Olha, aproveitar enquanto o pessoal entra. Tirei uma cartinha para vocês. Caiu a cartinha da clareza. A clareza, né? Quando a gente tem clareza, como as coisas começam a funcionar de uma maneira mais tranquila na nossa vida. Ter clareza, ter conhecimento, novas percepções, né? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, então, depois a gente abre para perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a baixa libido. É um tema que muitas pessoas vêm realmente procurando sobre isso. E aí, vamos lá. Eu sou farmacêutica também, não sei se é todo mundo que sabe, minha primeira formação acadêmica. Então, um dos fatores primordiais, principais para a gente olhar, vamos começar com fatores externos. Então, primeira coisa, medicação, tá? Então, leiam a bulinha dos remédios. Nós mulheres, né, muitas mulheres tomam anticoncepcional e ele tem uma carga muitas vezes grandiosa de hormônios que acaba reduzindo a libido, né? Pessoas que utilizam nas academias para ganho de massa, muitas vezes essas coisas que são tomadas vão baixar a libido tanto em mulheres como em homens, tá bom? Então a primeira coisa é olhar fatores externos, que é medicação, a própria alimentação, sedentarismo pode levar a uma baixa da libido, tá? Então até isso é preciso dar uma olhadinha, como é que tá a tua alimentação. A tua alimentação mesmo pode afetar na tua felicidade, pode afetar em desafios de doenças de pele, tá? Várias coisas são afetadas pela alimentação. Então, dá uma olhadinha nisso tudo. A gente não pode deixar de lado as coisas que estão ao nosso redor, tá? FAB não é medicamento, não é desafio com alimentação, não é sedentarismo. Então, vamos olhar para o seu relacionamento. Primeiramente, como está com a pessoa? Você gosta da pessoa que está ao teu lado? Você realmente quer estar com esta pessoa? Porque às vezes já não há mais conexão mesmo, tá? Às vezes é questão de não gostar de como é feito. Então, comunicação do casal, tá? Fábio, mas não tem comunicação. Então, aí já começa a mostrar, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a libido ela é interferida por como você está, principalmente nós mulheres. Os homens têm uma tendência a ter um aumento da libido em momentos de estresse. Nós mulheres, uma redução, tá? Então, como você, mulher, está? Como você se sente? Porque quando você se sentir bem consigo mesma, isso levará a uma tendência de um aumento de libido, tá? Vamos para os fatores sistêmicos agora, gente. Primeiro eu vou falar das mulheres, depois eu entro para os homens, tá? Mulheres. Muitas vezes, quando na tua família, mulher, era feio falar de sexualidade, na tua família as mulheres não tiveram essa área prazerosa. Então, muitas vezes as descendentes acabam não tendo essa libido, né? Então, o que acontece? Muitas vezes você nasceu numa crença que isso é feio, que isso é sujo. Quando chegar um homem perto, você sai correndo, né? E acaba que isso vai afetando a tua vida no futuro. Então, olhar para as questões familiares muitas vezes, onde as mulheres da tua família sofreram muito com essa parte sexual. Então, às vezes, você não se permite também passar por isso não tendo uma libido, tá bom? Tendo a libido baixa. E aí, vamos lá, outra coisa que já vimos em termos de constelação. Muitas vezes a mulher que passou por uma cesárea, depois que ela faz uma cesárea, é como se inconscientemente, para punir o marido que a fez ter um filho e se cortar e tal, ela baixa a libido também.
tá? Então tem que dar uma olhadinha se isso começou logo após ter um filho por cesárea, tá? Fábio, mas e daí? Como é que eu sei de tudo isso? Normalmente é preciso você fazer um movimento nas constelações, dentro de uma constelação, para olhar para isso, onde isso iniciou, tá? Então, é uma lealdade à minha mãe, que não foi feliz sexualmente ao meu pai, ou é algo depois da minha cesárea, porque realmente, Fábio, diminuiu bem depois que nasceu o filho. E tem mais, gente, tem mulher que tem homem só para ter filho, então cumpriu a missão, já não te quero mais. Pode ser que isso também esteja afetando, tá? Homens normalmente desafio com a libido é preciso olhar a relação com o pai, tá? Normalmente homens com desafio com a libido têm desafios com o pai, tá? E então há uma criança ali que precisa crescer, né? Existe uma frase que cure o menino e o homem aparecerá, tá? Então é uma das dinâmicas para os homens tendo desafio nessa área aí. Podemos falar ainda que quando o casal fica perto demais, muito tempo, muito junto o tempo todo, também não se tem um movimento da libido, porque é necessário um afastamento. O próprio movimento da sexualidade tem esse movimento de ir e vir e afastar, né? Ir e afastar. Então, às vezes, está muito próximo, muito simbiótica a relação. É preciso dar uma afastadinha para gerar tensão e os dois voltarem a se encontrar, tá? Quando tá cada um num canto do planeta, também é problema. Estão muito longe, aí não dá nem aquela liga de puxar, né? Porque tá muito longe um do outro. Também não dá liga, então tá muito longe, problema. Tá muito perto, problema também, tá? Outra coisa interessante que eu tenho observado, que normalmente quando há a baixa de libido e um procura apenas, e o outro às vezes diz sim, porque ai, que chato, né? Vou ter que fazer. Isso acaba levando a relação ao fim, porque sempre fica alguém em débito, né? Vou fazer porque você está pedindo. Então são coisas que às vezes até inconscientemente, muitas vezes uma mulher que quer ter poder sobre o seu homem, ela não tem a libido, porque é uma forma dela dizer, eu que comando, tá, vou ir, mas não, tá? Então, às vezes, é uma forma de se achar a mais da mulher, tá? Então, pense inconscientemente aí, se às vezes não é isso que tá afetando a sua libido, porque de alguma forma você fica grande, né? Não quero, ou quero, vou fazer só porque eu quero, né? Então, às vezes, são coisas que interferem. Muitas coisas eu venho pensando em relação a isso por conta da quantidade de mulheres e homens, muitos homens com desafio na libido, tá? E aí o que eu venho dizer? Talvez eles estão realmente se sentindo impotentes, perdendo lugar. Às vezes por as mulheres estarem muito independentes. Muito eu me viro sozinha, tá? Então isso pode estar acontecendo. E o que eu tenho visto? Normalmente vai lá, tem a relação, acontece algo ali, onde, né, não finaliza e tal. O que acontece? A mulher começa a se afastar para não... né, porque... Tá, não vou me aproximar, que vai que acontece de novo. E o próprio homem também diz, melhor mesmo não, que vai que acontece de novo. E acaba que o casal vai se afastando. Então é preciso realmente o casal se conversar e buscar se são fatores externos, se é falta de comunicação, contato de mais, contato de menos, ou busquem o auxílio terapêutico, tá? Porque realmente, muitas vezes, é além do casal, são coisas a serem resolvidas lá da infância, de traumas que se passou. Às vezes, na infância, viu o pai traindo a mãe traindo o pai, sexualmente falando, presenciou alguma cena, e isso sim pode influenciar na vida dos dois, tá? Então busquem auxílio de constelador, de terapeutas, porque realmente existem desafios nessa área, tá? O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu ver o que me vem. Então, muitas vezes nós mulheres, quando você resgatar o feminino em você, quando você curar as suas dores em você, porque nós mulheres somos muito sensíveis. Então, às vezes, se você passou por muitas situações com o seu marido, onde você se sentiu diminuída, traída, com ciúmes, não vista, não amada, acaba que você também vai se afastando, tá?
Então é muito bacana você ver como está o feminino em você, a tua potência, a tua força, a tua autoestima, porque isso vai afetar na tua libido, tá? Outra coisa que eu acho muito importante, aqui a gente está falando de libido, não estamos entrando na sexualidade em si, mas é importante saber que a sexualidade não é só genital, a sexualidade também ela tem uma força de criação. Então tem muitos casais que não estão com a libido alta para o genital, porém usam essa força para servir o outro, para fazer as coisas acontecerem, para servir o parceiro, a parceira, tá? Então existem épocas na vida que essa força criativa da sexualidade genital vai para uma força criativa de criar coisas, fazer coisas novas, novos projetos, tá bom? Só para vocês compreenderem um pouquinho, porque talvez no momento você está com alguém com baixa libido genital, por essa pessoa foca essa energia criativa em projetos, em coisas para vocês dois juntos, tá? E tem gente que não está focada nessa criação fora e está focada mais na parte sexual, genital mesmo. E tem gente que está nas duas, o equilíbrio, que seria o certo. Porém, aí a gente precisa olhar medicação, como é que está a comunicação, como é que estão as dores no relacionamento, como é que está a tua autoestima, como você se sente amado, você se sente amada, o toque, se vocês têm tempo para vocês, tá? Então são coisas que vocês precisam como casal se comunicar. Se tá havendo contato, se vocês namoram de vez em quando, se vocês saem juntos, só os dois de vez em quando, ou se é sempre com um monte de gente, é sempre, ou nunca sai, tá só trabalho. Então são essas coisas que vão esfriando, tá bom, gente? Sem falar na carga genética de lealdade, a mãe, a avó que não foram bem, né? Ou os homens também tiveram problema nessa área. Normalmente é mais as mulheres de antigamente que tinham desafio nessa área. Aquele negócio que antigamente se tinha a mulher para casar e a mulher para essas coisas também às vezes afetam os descendentes homens, tá? Então quando nasce um filho, muitas vezes o homem coloca na cabeça, nossa, agora ela é mãe, agora ela é mulher para casar, não é mais mulher para essas coisas. E acaba que isso pode afetar, tá bom? Dando umas dicas para vocês aí, fora da constelação, também dicas de além, que existem coisas externas que também podem estar te afetando. Isso, marido, é um conjunto de fatores, né? E que precisam ser resolvidos para que o casal fique melhor. Obrigada, Du. Tô romântica hoje, né? De cabelinho assim, pérolas, ó, que chique. Vamos abrir as perguntas, gente? Como é que tá aí? Qual as dúvidas que vocês têm em relação à baixa da libido? Se ficou claro para vocês? Se vocês já começaram a cair fichas do que pode estar acontecendo, tá? Porque às vezes não é o desafio com o sexo, mas como ele vem sendo feito com seu parceiro. Então, o parceira, né? Conversar como gostaria, como é bacana, como é legal, guiar o outro, né? Então, porque ambos se conhecendo, a própria mulher ela precisa se conhecer para saber falar para o homem também o que ela gosta, entende? E o mesmo com os homens, é preciso que essa comunicação flua mais aberta, tá? E normalmente não flui essa comunicação porque diziam que era feio, nessa família não se fala disso, tá? Então é bacana reescrever essas crenças. Se você tem crença que é feio, que é sujo, que é errado, você pode pegar um papelzinho 33 vezes por 3 dias, 33 vezes escrever uma parte positiva. A sexualidade rejuvenesce, deixa a pessoa legal, tá? Porque a falta de libido ocasiona em falta de sexualidade ou uma sexualidade sem prazer. Isso tudo deixa as pessoas agressivas, nervosas e ainda se sentindo solitárias. E aí, por mais que você esteja com alguém do seu lado, casado, casada, namorando, mas você se sente solitário, solitária, tá bom? Então isso vem muitas vezes porque não há essa força, essa libido, tá bom? Caindo ficha, Marilda, que bom. É um tema que está sendo muito abordado, talvez por conta da quarentena, da proximidade dos casais, né? E o que acontece? Como eu disse antes, os homens, quando momentos de estresse, eles têm uma tendência a buscar mais. Nós, mulheres, quando tem muito estresse e tarefa, acabamos nos fechando. Então, isso também a gente precisa relaxar mais,
né? É compreender e ver como nós estamos internamente. Porque se você estiver bem internamente, você vai estar ligada nisso também, porque é uma energia, né? A sexualidade, a libido é o chakra, é um dos chakras, e isso é tudo acionado no momento da sexualidade. Por isso que é tão bonito. Existem 7 chakras em nós, tá? E um dos chakras principais é o chakra sexual, onde tudo isso é ativado no momento da relação com seu parceiro. Onde a Kundalini pode ser ativada, que é como uma serpente que fica em volta da coluna, e toda energeticamente, ela é como se ela alinhasse os 7 chakras de uma vez. E isso é possível durante um relacionamento sexual. Isso é lindo, né, gente? Então, até isso. Se você tá com energia baixa, tão malzinho, busquem por alinhamento de chakras, gente. Busquem pelo reiki para ativar essa energia, porque às vezes o seu chakra está bloqueado por energeticamente, por desafios do dia a dia, por estresse, enfim. Então, se você não tem o costume de meditar, de conseguir sozinho estar se realinhando, busque uma boa pessoa aí para facilitar, para fazer imposição de mãos em você, né? Como eu disse, buscar alguém para alinhamento de chakras, reiki e tal. Temos indicações de pessoas maravilhosas, tá? Rosimério, o que acontece quando a libido é bloqueada por causa da depressão? Então, muitas vezes a depressão ela vem porque a pessoa se isola. E aí ela não aciona os chakras dela, né? Então, à medida... Qual é o problema da depressão? Que a pessoa se afasta... Só voltar as perguntinhas para eu não perder aqui. Porque a depressão é um isolamento, é um vazio. A pessoa vai se isolando e ela vai ficando mais deprimida. Então, um dos motivos da depressão... Quem me perguntou aqui no Face, eu não posso voltar porque aqui tá quebrado. O negócio, se eu mexer, vai cair. Mas o que acontece na depressão? A depressão é um vazio interno. Normalmente é um vazio de falta de mãe, tá? Pode ser outras coisas? Pode, mas normalmente há uma orfandade aí dentro. Então você tem a depressão, uma falta de mãe, uma tristeza, e você vai levar isso para a libido. Então é preciso você resolver a depressão. Como? Constela, Amora, porque é maravilhoso. Eu falo da depressão porque eu tive depressão e para mim foi maravilhoso o processo de olhar para isso, tá? O que causa depressão também é muitas vezes a pessoa que está em dúvida, caso compra uma bicicleta, ela deixa tanta energia para a decisão que ela não toma, que ela está despendendo energia, e aí ela começa a enfraquecer, tá? Dúvidas também abaixa a libido, se você está com muita dúvida na tua vida, tá? Você fica despendendo energia, não tem energia para a sexualidade. Zuleika, quebrar tabus, conversar sobre o que falta e juntos chegar ao ponto, e depois é só sentir o amor fluir. Sempre é possível, claro. Kundalini é linda, Judite. Muriel, Fábio, depois que tive filho, minha libido sumiu. Acredito que é porque tenho muitos afazeres, filho, cuida da casa. Isso, Muriel, aí precisa ver. Você tá colocando toda a tua energia para cuidar do filho. Lembre-se que sem pai não tem filho. Então, o pai deles vem primeiro. Claro, no início tem que cuidar deles e tal, mas veja aí dentro de você, Muriel, se você não tinha um marido para ter filhos, e agora que teve os filhos não precisa mais disso, tá? E às vezes é inconsciente, é algo que tá aí dentro. Se pergunte sinceramente para você se talvez não é isso, tá bom? Ou se você fez a cesárea, Muriel, pode ser isso também. Tô aqui no Face, no olho no peixe, no olho no gato. Sâmia, você poderia falar mais sobre o problema que o marido teve com o pai e com isso ter baixa libido? Então, o homem que não acessou o pai, porque o pai era alcoólatra, o pai batia na mãe, o pai se separou, o pai foi embora, o pai é ausente. Muitas vezes, quando o homem não se conectou à figura materna, embora muitas vezes não conheceu o pai, mas foi criado por um vô que exerceu essa função paterna maravilhosamente, ou um padrasto, vai ter energia masculina, tá? Mas quando faltou essa conexão com o masculino, normalmente o homem vai ter desafios na sexualidade, porque ele se conectou muitas vezes muito à mãe, ficou muito na energia materna e não acessou o paterno. Então ele ficou uma criança, e crianças não estão prontas para a sexualidade. Então é uma das dinâmicas, tá? Quando faltou o pai. Por isso que cure o menino ferido com o pai e o homem aparecerá, tá? O homem... Porque a mãe, ela vai dar um tipo de força pro filho.
Mas o pai é uma outra, o pai é o aventureiro, o pai é que deixa subir em árvore, o pai é o que... É diferente a criação paterna de materna, tá, gente? Totalmente diferente. Então é isso, é preciso que esse menino reencontre o trauma dele com o pai e depois ele vai conseguir acessar esse masculino. É um problema sempre? Não, às vezes é um pouco diferente para cada caso, mas uma das dinâmicas de homens que me procuram com esse desafio, normalmente a gente vai ver, normalmente é uma criança que não se reconectou com o pai, ou ainda um filho que viu o pai traindo a mãe traindo o pai, presenciou isso, tá? E isso fica marcado como algo que não é legal. Fiz nível 2 do Reiki. Falta o terceiro. Marilda, é ótimo. Eu sou reikiana também, mas não aplico mais. Ai, que saudade dos encontros, verdade, saudade, logo, logo, né? Oxalá logo voltemos. O que tem a ver a cesárea? Zulei, que eu falei antes, às vezes inconscientemente fica na mulher uma raiva que por conta de ter tido um filho, através da sexualidade, teve um filho e precisou cortar o seu corpo. E o corpo, ele não gosta muito de ser cortado, tá? É como se fosse inconscientemente associou corte, filho, sexo, homem. E aí a raiva vai pro homem. É algo inconsciente, mas que a gente tem observado em mulheres que após que tem o bebê desenvolve essa baixa libido. A ausência do pai pode explicar a traição masculina? A traição masculina vem de um contrato inconsciente do casal, Patrícia, tá? É importante saber que o casal tá aqui, tá? E o que acontece? Muitas vezes o casal tá aqui lado a lado e um deles é chamado para cuidar de algo. Dos filhos, dos pais, trabalha demais. Tá vendo que ficou um buraco onde é a minha cabeça aqui? Nesse buraco pode entrar uma terceira pessoa. Traição masculina ou feminina, é a mesma coisa. O parceiro saiu aqui do lado por algum motivo, em alma, tá? Não tô falando fisicamente, às vezes é fisicamente também. Alguém saiu e ficou um buraco aqui. E neste buraco a pessoa vai pôr ou uma terceira pessoa que vira o terapeuta do casal, o amante. Porque o terapeuta, gente, muitas vezes depois que a pessoa trai, ela volta para casa com uma libido enorme. Muitas vezes tem casais que se reconstrói após uma traição. Por quê? Porque ativa é como se fosse, eu digo que muitas vezes a amante ou amante é o terapeuta do casal, tá cuidando do casamento enquanto o outro não pode, tá? Não tô dizendo aqui que é certo ou não, tô te dizendo o que é possível observar em consultório. Aí tem gente que não coloca um terceiro aqui, coloca comida, vícios, bebida, jogos, trabalho, filhos, coloca alguma coisa para suprir aqui. Mas entende que nunca é uma coisa só de um? Alguém precisou se afastar dos dois e ali tem o risco de entrar uma terceira pessoa. Aí se olhar, Patrícia, é o histórico familiar. O histórico familiar é que o pai traiu, a mãe traiu, na família todo mundo trai todo mundo, e aí você acaba buscando situações na sua vida onde você vai ser traído também, para suprir a primeira lei da vida, a lei do pertencimento. E às vezes você julgou o pai, que foi feio, que traiu minha mãe e tal, e você acaba traindo também, ou sendo traído. Tudo que se julga da sua história, você tenderá a repetir ou se casará com alguém que te ajudará a isso, tá bom? O que leva à ausência do pai, Patrícia, muitas vezes, é que o homem fica muito na esfera da mãe e vira o Dom Juan. Então ele é um homem que ele gosta de seduzir, mas ele não quer ser de ninguém, ele quer ser de várias, tá? Isso pode afetar. Boa noite, Shirley linda. Saudades. Vamos lá. Quando o problema é com a mulher, pode ter a ver com a mãe? Pode ter a ver com a mãe, ela não acessou o feminino, tá? Ou ainda aquilo que eu falei, querida mamãe, se você nunca teve prazer com o meu pai, como eu vou ter prazer com o meu marido? É como se eu fosse injusta se eu tivesse esse prazer, tá? Gente, tem gente que às vezes tem culpa de ter dinheiro, de ter as coisas. Às vezes você esconde da tua família as coisas que você compra. Por quê? Às vezes tem um pensamento, meu Deus, o que eles vão dizer? Olha, eu de carro novo, meu Deus, eu comprando isso e eles lá não tão bem.
E com a sexualidade é a mesma coisa. Como é que eu vou ser feliz se eles reclamam disso o tempo todo? Tá? E às vezes são as lealdades familiares, as lealdades podem ser modificadas, tá? É preciso, às vezes através da consciência você muda sozinho, às vezes não, às vezes você vai precisar de auxílio de um profissional, então vai em busca, resolva, né? Porque a sexualidade, como eu disse, a libido, né? Faz parte do relacionamento de casal a sexualidade. Então, se não houver libido, vai ser sempre o quê? Sempre como se fosse um estupro, sempre como se fosse uma coisa ruim. Meu Deus, tem dia marcado, é toda quinta. Socorro, tá chegando o dia, preciso cumprir com os meus deveres. Que chato. Então, busque auxílio, né? Que isso vai melhorar muito a tua vida. Vanessa, quando um casal tem vergonha e da intimidade, tem a ver? Tem a ver. Por quê? Porque a intimidade é o que dá aquele calor. Às vezes você nem tá afim, mas vem o outro, conversa, dá um cheirinho no cangote, abraça, faz carinho. Entende? Como o namoro tem que ser sempre, não é só nessa hora também. Que não adianta o dia inteiro quebrando pau, chega de noite e começa a massagem. Né? A mulher já pensa, ou o homem, né? Ai, lá vem, né? Porque começou a massagem. Então é algo que é durante o dia. É ganhando a pessoa durante o dia, né? Roubando uma florzinha e trazendo para a pessoa do nada, deixando um cartãozinho, elogiando. Gente, tem que, como é que diz lá? Tem que ir colocando a lenha no fogo. Desde manhã para a noite o forno tá quente. Então, quando o casal tem vergonha dessa intimidade, é um problema, porque é preciso o toque, é preciso falar do que gosta, é preciso, às vezes, comprar uma lingerie nova, é preciso tomar um vinhozinho, né? Cria uma atmosfera romântica, se você é mais romântico, mais romântica, velas, né? Então, ajuda um pouquinho o universo aí, meu povo. Ok, pessoal do Face, tem alguma pergunta? Estou aqui com vocês também. É preciso romantizar um pouquinho, né? Tirem tempo para aquele negócio de jogar umas pétalas, né? De fazer um queijinho com vinho, se vocês gostam disso, um fundizinho. E quando vê, vocês vão estar indo além do fundir. Nise, como fazer o outro entender isso? De que é durante o dia que começa tudo. Hablando? Fale, mulherada! Falem! Né? Existem coisas que é interessante da mulher também dar umas tocadas durante o dia ali, pô, o negócio tá animando, né? A gente chama isso de ancoragem do masculino, quando o masculino tá ali se mostrando de você, mulher, nossa, olha só, você elogia, tá? Então nós mulheres também podemos durante o dia estar esquentando o forno, entendeu? Tá também fazendo a nossa parte, não é só o homem. E você, ao fazer, o outro começa a entender, tá? Zuleika me enviou alguma coisa. Ah, mas eu não consigo olhar agora, tá, Azul? Vou ver depois. Então, às vezes se exige mais dos homens, só que às vezes a gente precisa chegar também e tocar no assunto. E eles também gostam de tudo isso que a gente gosta, do namoro durante o dia, do dar uma pegada mais forte. Vocês estão sabendo do que eu tô falando, né? Não precisa desenhar para vocês, né? Se quiserem, eu desenho também. Mas a ideia é de vocês estimularem isso em vocês, brotarem isso em vocês. Porque, como eu disse, se você estiver bem consigo mesmo, a libido vai estar ativada. Se ela não está ativada, tem algum problema energético, ancestral ou fisiológico. Ou o problema fisiológico que eu digo é tomando medicação, alguma coisa externa que está te afetando, tá? Mesmo falando, Nise, é o que eu falei, você precisa mostrar, então. Talvez o seu homem não é auditivo. Existem 3 tipos de pessoas que compreendem as coisas, tá? Existe a pessoa auditiva, que entende ouvindo, a visual, vendo, e o sinestésico, tocando. Isso, dá uma passada de mão nele sem esperar. Isso aí, Emily. Quem sabe o teu marido, Nise, não é nada auditivo, ele não tá nem entendendo. Então o negócio é, sei lá, dar uma passada de mão, ou ainda fazer ele ver, tá? Uma lingerie nova, uma coisa nova, vai aí da tua ideia.
Usa a imaginação. Mulheres tomam iniciativas, não espere só o marido. Isso aí, não é? Eles reclamam que o outro não vem, mas você também não tá indo, né? Então tem a hora de nós mulheres também mostrarmos interesse, que tem vontade também, até para eles se sentirem também atraentes, né? E diz, à noite eu te pego. A Emily já tá dando curso aqui. Uma passada de mãe diz, hoje tem, hein? Muito bem, Emily, ótimo. Zuleika, mulherada, bora lá colocar aquele fio dental, um perfume e atacar. Mais ou menos assim. Isso, tá? Então, como eu disse, gente, existe a parte externa de cair na rotina. Vocês precisam sair da rotina. Por que não faz mais coisas que fazia antigamente? Então, volta a sair sozinhos, a dar essa namorada durante o dia. Vocês vão ver. Fábio, não é isso, não sei o quê. Aí, bora lá, né, gente? Porque muitas vezes tem as crenças familiares, tem as lealdades familiares, tem esses problemas que eu citei do masculino não tá curado, do feminino não tá curado. Então, é preciso buscar ajuda. Porém, se você acha que tá bom assim, não tem o que ajudar. Se você acha que tá bom, só que é sempre interessante conversar com o parceiro. E aí, como é que tá? Tá satisfeito? Porque senão você deve deixar o outro livre para se satisfazer. Infelizmente. É uma das necessidades fisiológicas, tá, gente? Juliana, Fábio, a falta de libido na gestação. Aí entra, Julie, de questões realmente de crenças. Muitas vezes, é como eu disse, se você teve o marido apenas para ter um filho, aí não precisa mais ter relações, entendeu? Não tem por que eu ter libido. Já deu. Não, já fiz o que eu precisava. Então, às vezes é isso. Pode ser uma questão de medo de machucar o bebê, crenças de que alguém perdeu o bebê porque, né, lá na família lá atrás, porque teve que, depois do sexo e tal, perder o bebê. Então pode ser que hajam esses medos, não haja explicação suficiente para a pessoa não ter medo nesse momento. Ah, porque às vezes realmente muitos homens, né, vai que eu cutuco, vou machucar o bebê, então às vezes isso atrapalha. Você, como mulher, pode ter isso que eu acabei de dizer. Às vezes, inconscientemente, eu queria homem para ter filhos. Então, cumprir isso, não preciso mais da sexualidade. O problema é que as pessoas só querem ser felizes. E no casamento, o segredo é fazer outro feliz, que a volta é garantida. Salvo que tem problemas mais sérios a serem resolvidos. Sim, né, gente? Casamento é entender e atender a necessidade do outro. Porque ao eu fazer isso com o outro, essa é a lei do equilíbrio. Quando eu fizer isso ao outro, o outro automaticamente vai querer me devolver. Então, o segredo é, faça você o que você quer pro outro. O que você quer para você, faça pro outro. E quando você ver o outro, vai estar fazendo o mesmo para você. Por quê? Porque a gente tem os neurônios espelhos. A gente vai repetir o que tá tendo em casa. O problema é que as pessoas só querem ser felizes, isso eu já tinha visto. Fábio, por que uma noite de amor deixa o homem feliz no outro dia? Mas só o homem, Zuleika, acabei de dizer. Mulher vira o cão também quando não tem. Vocês só não notam. Mas olha, fica afiada. Todos ficam. Por quê? Como eu disse, muitas vezes você consegue alinhar os chakras através da relação sexual. Ela é prazerosa, ela solta, ela conecta, ela extravasa. Então não é só o homem não, a mulherada também, tá? Não fica achando que é só o homem que fica benzinho não, porque a mulher também. Se não está ficando, é porque você não está chegando no ápice ali. E aí também isso pode ser olhado, tem que ir buscar auxílio, gente, tá? Hoje tem o reiki, tem auxílios com outras técnicas do feminino, tem o pompoarismo, né? Tem trocentas coisas para você fazer se você não é o problema da libido, se é problema que você não consegue ter orgasmo. Aí também é possível em busca de auxílio, também tem muito material sobre isso hoje. É crença, Fran. Muitas pessoas têm crença que não pode lavar o cabelo depois que nasce a criança, né? Tantos dias sem. Ou que durante não pode comer isso, não pode fazer aquilo. Tem muita crença, tá? E o que acontece com essas crenças? A gente lembra delas, ouve, porque vó, avô, tá todo mundo falando das crenças, né? E você vê o que serve pra você. Verdade, fico sim.
Zu, não adianta dizer que é só o homem que fica felizão, não, que a gente também tem isso, tá? Toda pessoa, quando existe falta da sexualidade, ela tende a ficar agressiva e se sentir solitária, carente. Então, fica a dica, hashtag fica a dica. Ok? E se você tá tendo esse desafio, gente, busca ajuda. Tem a constelação, tem a hipnose, tá? Então, tem como resolver isso por você, pelo seu parceiro, porque muitas vezes tem gente que não sente falta, tá? Mas não sente falta porque se acomodou. Não quer olhar pro problema, então se acomodou. Ok. Fez tá quietinho hoje, não vi perguntas, mais perguntas aqui. Por que muda a libido depois dos filhos? Aí, Luciana, de novo que eu falei, às vezes você só teve o marido para ter filhos, então já teve, não precisa mais ter sexualidade. Isso é inconsciente, tá? Ou ainda, você canaliza toda a tua energia nos filhos? Ah, os filhinhos, os filhinhos, os filhinhos. E tudo bem no início, os filhinhos, mas tem alguns meses que já não precisa mais ser só o filhinho e você pode olhar pro marido, tá? Então, às vezes a sua energia tá toda canalizada para os filhos e não sobra pro marido. Grace, Fábio, e quando na libido é tudo perfeito, na cama é perfeito, mas não se acerta no relacionamento? Bora olhar, Grace, para as questões ancestrais. Quem mais na sua família não se acertava no relacionamento? Porque tem gente que ama tá em briga. E aí uma bela forma de ir lá e fazer as pazes, não é mesmo? Então, tem gente que quer viver brigando e vão lá e vão fazer as pazes, e as pazes são quentes. Cada caso é um caso. Aí você precisa olhar qual é o teu, Grace. Talvez é isso o teu desafio. Briga é briga, né? A outra parte é maravilhosa, mas no relacionamento não se acerta. Às vezes faz parte do teu programa de vida. Tá? Às vezes a gente fez muita programação dentro de casa, com os pais, tá vendo como os pais viviam? Viviam em pé de guerra. Lá tá você num relacionamento hoje vivendo em pé de guerra. E se quando não tá em pé de guerra, você já fica até assim, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, daqui um pouco vai acontecer, não é possível, tá? Porque acostumou. Lu, querido, você sempre traz algo novo. Fale um pouco do seu olhar para a homossexualidade. Na homossexualidade, que hoje a gente tá focando na libido, Lu. Homossexualidade, falando rapidinho aqui. Muitas vezes o homem busca num parceiro o pai que lhe foi ausente e a mulher busca em uma parceira a mãe que lhe foi ausente. Ou ainda a avó que foi ausente para a mãe. A minha avó foi ausente à minha mãe, então busco em uma parceira essa avó. O mesmo com o homem, o vô foi ausente para minha avó, eu busco no parceiro esse vô que foi ausente para minha avó, tá? Então, a homossexualidade tem muito ainda de incluir pessoas do sexo oposto dentro de uma família, pessoas que foram excluídas do sexo oposto e não nascem descendentes para incluí-las. Por exemplo, tem uma mulher excluída e só nascem homens na família. Às vezes esse homem desenvolverá a homossexualidade para a inclusão dessa mulher, tá? Então tem algumas dinâmicas que a gente observa desse amor maior que atua através também dos casais homossexuais através das dinâmicas de vida deles, tá? E tem os mesmos desafios que todo e qualquer casal. E às vezes tem o desafio da libido também, né? Aí vem próximo demais, afastado demais. Tudo bem, Lu, tudo bem. Falei rapidinho aqui do que tem, porque é extenso falar de homossexualidade e o quanto o parceiro também, ou a parceira, vão trazer situações não resolvidas da tua família de origem para resolver, né? Quando a gente se casa com alguém, gente, ou namora, quando o amor toca, começa a tocar todos os desafios familiares que ambos têm para que o outro venha ajudar a curar. Então, como é que vai ajudar a curar? Tacando o dedo na tua ferida. Assim vai te ajudar a curar. Porém, se você não tem conhecimento, vão ter mais brigas. Então, o interessante
é vocês irem em busca de conhecimento para resolverem logo os conflitos, independente, tá? De ser homossexual ou não. Ok, gente? Mais alguma perguntinha? Ficaram dúvidas para vocês? Façam a listinha se você está tendo esse problema de libido. Primeira coisa, medicação. Tá tomando? Lê a bula, né? 2, como é que tá a tua energia? Vai fazer um reiki, vai buscar alguém para ajudar nessa parte energética, tá? Tá do jeito que você gosta, não tá do jeito que você gosta, comunicação com o parceiro. Fez tudo isso, não resolveu? Vem olhar numa constelação, vem olhar para as lealdades, para os padrões familiares, por que que isso está te impedindo de seguir melhor na tua vida, tá? Judite, o que tem funcionado muito para o meu relacionamento foi ele sair com amigos e eu com as minhas amigas. Tomar o feminino e ele o masculino através das amizades. E isso também é necessário. É necessário que o homem... É como se ele fosse se reabastecer do masculino com homens e a mulher fosse se reabastecer com o feminino com mulheres, tá? Porque normalmente são papos diferentes, são coisas diferentes que ambos fazem e isso sim ajuda o relacionamento a vir com novidades, né? Cada um trazendo novidades lá do que o aprendeu com o amigo, que aprendeu com a amiga, e as coisas sim florescem. Realmente isso também é um fator bem interessante no relacionamento de casal, permitir que o homem esteja com homens e as mulheres estejam com mulheres, tá? Ok, pessoal do Face, parece que para esse Face. Não sei se eu aperto alguma coisa que eu não devo, que eu não consigo mais ver muitas coisas. Então é isso, gente. Busquem auxílio. Existem florais para mulheres também que ajudam muito. Como eu disse, as técnicas de pompoarismo, de equilíbrio energético através de pedras também. Então, querem um pouco mais de dicas? Entrem em contato comigo no direct também, que eu fico meio que direcionando vocês. Fábio, essas coisas não funcionaram. Bora olhar para os desafios. Porque às vezes, se você tem uma dor, que você foi traída, principalmente nós mulheres que somos super sensíveis, tem uma dor porque foi traída, guarda uma mágoa lá do primeiro ano de namoro, né? Não resolveu, não perdoou. Enquanto você não resolver essas situações, a sua libido vai estar baixa, porque você fica ali remoendo o passado. Então, vem pra cá, vamos resolver tudo isso pra sua vida seguir felizona aí. Carpine. Eu fiz constelação e as mulheres eram submissas. Já minha família adotiva, as mulheres são empoderadas. Existe um atrito ou interfere na relação? Normalmente depende da sua percepção, Mi. Porque equilibrou, né? Você veio com a família biológica de mulheres submissas, porém, na família adotiva, me mostraram uma outra força das mulheres. Aí depende de qual das duas você vai querer se aliar. Tá? Não, onde não tem problema, não se mete. Não se mexe. Mas se vocês têm algum desafio, busque ajuda. Como eu disse, quando não há libido, um dos pilares que sustenta a relação de casal é a sexualidade. E se a sexualidade não é prazerosa, ela é obrigatória, isso tá dando um déficit dentro da relação. Isso não é legal, não é bacana com você, nem com o parceiro, nem com a parceira. Então, olha para isso, tá? Depois ouve de novo, falei tudo aí, os motivozinhos que podem estar afetando, não encontrou, vem pra cá que a gente olha através da hipnose, da constelação, da reprogramação biológica também. Oi, Ju, boa noite. Tem um pessoal entrando agora aí, vai ficar gravado no Instagram por 24 horas, daí vou também subir pro YouTube e estará lá no Facebook também gravadinho para vocês. Boa noite, Luiz. Gaspar, e aí, gente? Dúvidas? Homens não fizeram perguntas. Homens não têm dúvidas? Pegou andando-me. Mas tem bastante material aí muito bacana para vocês. O que mais? Gente, sobre homens, tá? Às vezes a mulher não quer a sexualidade e o homem amorosamente sai de cena. Amorosamente sai de cena e não a procura mais. Isso pode acontecer. Me caiu essa ficha esses dias lendo um pedaço da Bíblia.
que diz assim, que o homem não manda no seu corpo, quem manda no seu corpo é a esposa dele. A esposa não manda no seu corpo, quem manda no corpo dela é o marido. E eu fiquei pensando quais as dimensões, porque a Bíblia é filosófica, né, gente? Não é interpretar o pé da letra. E aí eu fiquei pensando, porque muitas vezes o homem está muito a serviço de nós mulheres, tá? Por isso que tem tanta viúva. Muitas vezes, quando a mulher quer morrer, não está bem, o marido, de forma inconsciente, diz a ela: eu morro por você, meu amor. Homens fazem isso pelas mulheres, tá? Então, muitas vezes se perguntem, porque aí diz o problema é ele que não quer, mas veja bem, se às vezes no subconsciente, no inconsciente, não é você, mulher, que está realmente se afastando disso, que não quer isso e o homem está apenas a seu serviço. Pode acontecer, tá? Quando os dois trabalham em casa, como não ficar tão juntos? Pois é, aí tá na hora de falar, vai sair com teus amiguinhos, eu vou sair com as minhas amiguinhas, e dá uma separadinha, tá? Ainda mais quando trabalha junto, aí em casa tá junto o tempo todo. Tá perto demais, gente. E olha como a sexualidade é interessante. A sexualidade é um movimento que te leva pra frente. Se você tá olhando pra morte, você também não vai ter libido. Se você está olhando para a morte inconscientemente, você não vai ter libido, porque o movimento do sexo é para frente. Prestem atenção no movimento, é ir para frente e é um ir e voltar, tá? O sexo mostra o movimento de aproximar e se afastar. Tá mostrando como que funciona. E é um movimento que vai para frente. Se você olha para a morte, você não vai ter libido. Fábio, como olhar para a morte, né? Que muitas pessoas aqui às vezes não entendem, não conhecem de constelação. Às vezes, quando morreu filhos, teve muitos abortos, às vezes você olha para os mortos e não olha para a vida. Às vezes morreu um pai, uma mãe, você olha para os mortos, não olha para a vida. Às vezes tem um pai ou uma mãe com doença terminal, você começa a olhar para a morte e para de olhar para a vida. Entendem? Então é preciso que você venha, através do movimento sistêmico, voltar a olhar para a vida. Como? Dando um lugar para os mortos, dando um lugar para o momento, para o destino das pessoas. E aí você pode seguir o seu destino na vida, tá? O aborto, Liane, acabei de falar. Aborto também, porque quando há abortos espontâneos ou não, muitas vezes você começa a olhar para os mortos e não olha para os vivos. Não afeta só a libido, como afeta olhar para os filhos vivos, para o parceiro. Juliana, Fábio, minha mãe não gostava de sexo. Isso pode influenciar na minha vida sexual? Sim, Julie. Se você hoje tem desafios com a libido ou com a orgasmo, pode olhar para isso. Por quê? Aquele negócio, mamãe, se você nunca teve prazer, se para você era um trabalho, era ruim, como eu posso desfrutar disso tudo? Tá? Então é bem interessante a gente olhar para isso tudo, tá? Lia, e como reverter? Como deixar de ver os mortos e olhar para a vida? Lia, tem que vir para o movimento de constelação. É preciso olhar esses bebezinhos nos olhos que não vieram, é preciso fazer um movimento em direção de honra às mulheres da família ou os homens da família que tem esse tipo de desafio sexual. É preciso um movimento, é preciso uma ação. Bert Hellinger, criador das constelações, dizia: quem toma ação recebe algo de presente. Tá? Ser feliz, ser próspero, ter sucesso, ter uma sexualidade maravilhosa, gente, às vezes tem um preço. E esse preço é você tomar ação, é você ir em busca de algo. Eu costumo dizer que ser feliz dá trabalho, ser infeliz não precisa fazer nada, é só reclamar. Então vocês precisam ir tomar ação para receber algo de presente, tá? Então buscar auxílio, buscar quem pode te direcionar. Aonde que tá a dor, onde é que tá a ferida que precisa ser fechada. Como eu disse, mulheres são muito sensíveis, qualquer coisinha tira a libido dela. Então, às vezes tem, meu Deus, um ciúme de coisa que aconteceu lá no tempo do EPA, porque guarda mágoa, né? Aquela pessoa que tem até o intestino preso de tanto que guarda as mágoas da vida, né? Acaba que essa pessoa não consegue estar com a libido tranquila também. Então, bora resolver, gente. Já que você decidiu ficar com essa pessoa, perdoa. O perdoa aqui
Não é o perdão de grande, não. É de dizer, vamos deixar o passado no passado e viver o presente? Tá bom? E é isso, Lia. Tem que vir olhar para isto para que você tenha uma liberdade de fazer diferente, uma liberdade de ir para a vida, porque é muito comum, quando morre pessoas próximas a nós, pessoas que a gente ama muito, é comum que a gente diga uma frase mais ou menos assim: eu sigo você na morte, eu morro com você, ou eu morro por você que está quase morrendo. Existe dentro de nós um amor inconsciente ao clã familiar, aonde os descendentes, os mais novos, são tomados a serviço por forças maiores. Então, se alguém antes de nós tem problemas, pais, avós, tios, estão doentes, muitas vezes você começa a adoecer como no movimento de dizer eu morro por você, eu faço por você. Esse é um dos movimentos que eu vejo muito em caso de pessoas suicidas. Muitas vezes o suicida ele se mata pensando, se eu morrer, o meu pai e a minha mãe não se matam, não, eles não morrem. Eu morro por eles, eu faço isso, tá? É uma dinâmica muito, muito comum. Quando chega uma pessoa que tentou o suicídio, às vezes eu olho e chega com a mãe assim e a mãe tá com a face voltada para a morte. E aí eu olho, quem quer morrer na verdade? A mãe. E o filho faz isso por ela, tá? Então é muito profundo o amor familiar, o amor de alma, esse amor inconsciente que muitas vezes as pessoas não compreendem ainda. Então busquem informação, vocês têm o meu direct, tem o Messenger, tem o WhatsApp, entrem em contato, resolvam a vida de vocês. Ninguém tá aqui para sofrer e ninguém tá aqui para ser feliz só numa área. A gente quer ter sexualidade boa, a gente quer ter felicidade, quer ter dinheiro, quer ter, né, tudo ao mesmo tempo. E sim, você pode ter tudo ao mesmo tempo. Só que é preciso dedicação, é preciso investimento, é preciso se movimentar. Grata, Lia, que bom que você recebe as palavras e que você consiga voltar à vida, se esse for o seu caso, tá? Eu penso assim, né? Às vezes as pessoas vêm pra mim e querem fazer uma constelação pelo marido, pela mulher, pelo filho, pela filha. No fundo, você pode fazer por você. Você pode cuidar de você. Então, primeiro você. Olhe para as suas questões. E aí, ao ver o teu brilho no olhar, ao ver o que você emana, as pessoas vão perguntar, mas o que você está fazendo? E aí você fala sobre as constelações, você fala sobre as aulas que você anda assistindo, as lives, e você vai ver como tudo vai mudando ao teu entorno. Mas não quero obrigar as pessoas a ter o conhecimento que você tem, você perde as pessoas quando faz isso. Seja a mudança, porque as pessoas ao verem que você está bem, que você está mudado, elas vão querer saber o que você tá fazendo. E aí vai ser sua hora de falar. Tá bom? Fica a minha dica para vocês aí. Mais alguns minutinhos para perguntas. 7 minutinhos nós temos. Dúvidas? Depois vão lá no feed, hein, gente? Não é todo mundo que tá indo lá, para vocês irem lá deixar o comentário de vocês. Dá uma ajuda, dá um help, deixa lá um comentário do principal aprendizado, do que vocês estão achando das lives, de temas que vocês querem para a próxima live, tá? Muito bacana compartilhar de vocês. Fábio, toda quarta tem live? Sim, Vitória, toda quarta às 9h30 e domingo às 7h30 da noite. Por isso que vocês vão lá, vou postar uma fotinho depois. E vocês vão nessa fotinho e comentem os insights de vocês, os temas que vocês querem falar, as dúvidas que ficaram, que daí durante o dia eu posso ir gravando mais vídeos explicando um pouquinho mais para vocês. Obrigada, Márcia. Tá bom? Então, não tendo mais perguntas, tristinha que os homens não fizeram perguntas. As perguntas de vocês também são muito bem-vindas e essenciais, tá? E estamos aqui para contribuir, respondendo, clareando, trazendo clareza. Eu vou tirar mais uma carta para o fim da live. Vamos ver o que vai sair para vocês aqui. Deixa eu pegar que tá aqui do lado. Uau!
Saiu a cartinha da aprendizagem. Aprendendo. Ótimo, né? Pelo visto tivemos clareza, que foi a do início, e aprendizagem no fim. Ótimo. Eu fiquei bem feliz com a carta que saiu para vocês. Ok, dando um tchauzinho. Desejo a vocês um ótimo restinho de semana aí. Temos quinta, sexta-feira. Que seja muito próspera, muito rica e de aplicação do que vocês ouviram aqui, hein? Fábio, qual foi a do início? Foi clareza. A carta do início foi clareza e agora aprendizagem, tá? Isso, gente. Apliquem na vida de vocês e vão me dando feedback, hein? Vou amar receber no direct. Pode ser no direct mesmo. E o feedback de vocês, o que vocês andaram aplicando que eu falei aqui, que foi batata, hein? Tô esperando vocês. Qual foi a pitadinha, o tempero a mais que vocês colocaram na relação e que resolveu? Tô esperando, hein? Manda lá pra mim. Grande beijo. Grande beijo também pro Face, pro Instagram. E nos vemos em breve na próxima live. Muita aprendizagem, ótimo. Muito obrigada por estarem comigo até agora. E lembrem de ir lá na fotinho, colocar as percepções e me mandarem, hein? No direct, no WhatsApp, o que vocês aplicaram. Quero saber de vocês o que vocês estão aplicando na vida e tá funcionando. Tenho certeza que a sua relação vai mudar a partir de hoje. Desde que você aplique o que eu acabei de falar. Beijoquinha! Tchau! Fui!